bem? Sejam bem-vindos ao meu canal! Pra quem me acompanha no Instagram sabe como vai ser o vídeo de hoje. Eu coloquei uma caixinha de perguntas e aqui nesse vídeo eu vou responder algumas dessas perguntas. Infelizmente eu não vou conseguir responder a todas porque senão o vídeo ficaria muito longo. E algumas dessas perguntas eu vou fazer um vídeo separado falando somente sobre elas. Eu vou começar com essa pergunta aqui, pedindo pra eu falar um pouco sobre a minha trajetória no yoga e na aromaterapia. Eu vou começar respondendo sobre a parte de aromaterapia. Então eu morei em Londres por 3 anos e eu retornei pro Brasil em 2014, em maio de 2014. Em setembro, meu primo fez a passagem e aquilo me deixou lá embaixo por bastante tempo. E antes de eu me recuperar, foi a vez da minha indo, em janeiro de 2015. Eu já não tava mais comendo nada, realmente não tinha apetite, tava emagrecendo, tava ficando só pele e osso. Então a minha irmã teve a ideia de me levar numa naturóloga e ela foi a minha salvação. Rê, querida, muito obrigada. Ela decidiu me tratar com aromaterapia. E eu não vou mentir pra vocês, eu saí do consultório com o estômago roncando. E a primeira coisa que eu disse pra minha mãe foi: mamãe, eu tô morrendo de fome, vamos na padaria Juliana? Pra quem mora em Florianópolis, ou na grande Florianópolis, ou principalmente em São José, sabe do que eu tô falando. Então eu recebi o convite da Rê pra fazer o curso dela de aromaterapia e foi aí que a minha história com a aromaterapia começou. E eu vou contar aqui bem rapidinho uma história que aconteceu comigo durante a consulta e depois durante o curso. Então durante a consulta, a Rê selecionou os melhores óleos pra trabalhar comigo naquele momento e uma das perguntas era pra dar uma nota de 0 a 10. Eu sentia o aroma dos óleos sem saber qual óleo era e daí eu dava a nota e ela me dizia qual era o óleo. Eu lembro que eu senti o cheiro do óleo de lavanda e a nota que eu dei foi 2 ou 3, se eu não me engano. Foi uma nota bem baixa. Então, na época, o óleo de lavanda não foi o óleo selecionado pro meu tratamento. O meu tratamento foi feito somente com óleo de laranja doce. Quando eu fui fazer o curso, eu já estava em tratamento por um tempo. E na parte final do curso, a gente tinha essa mesma prática de sentir o aroma do óleo e dar a nota. E eu lembro que quando eu senti o cheiro do óleo de lavanda, a nota foi 9. A Rê chegou perto de mim, bem discreta, ela falou: Elisa, tu sabe que óleo é esse? E eu realmente não sabia. Ela chegou e falou pra mim: Elisa, esse é o óleo de lavanda. Eu não conseguia entender como a nota saiu de 2 a 3 e fui lá pra 9, né? Saiu de um extremo e foi pro outro. E aí ela me explicou que o óleo de lavanda é usado pra tratar o luto. E naquele momento eu não tava pronta pra superar. Por isso que inconscientemente eu não aceitei. A aromaterapia me salvou, me tirou do fundo do poço. Então eu decidi que eu queria queria levar aquilo pras pessoas. E foi assim que tudo começou. Eu recebi outras 2 perguntas que eu vou aproveitar pra responder junto com aquela primeira pergunta, onde falava sobre yoga. Então a primeira pergunta: por que decidiu fazer o caminho de Santiago? Como foi? Qual fez? Fala mais sobre. E a segunda é sobre Reiki. Quando fizesse o curso de Reiki e se recomendaria. Então, o yoga surgiu pra mim quando eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos. Começaram a dar aula de yoga na escola de dança onde eu fazia jazz. E me chamou a atenção porque minha irmã já fazia yoga, mas em uma outra cidade. Eu morava em Santo Amaro da Imperatriz, que é uma cidade bem pequena, e a minha irmã fazia em Florianópolis. Então, na época, eu achei até que fosse uma coincidência, um chamado, apesar de eu não ser nada espiritualizada naquela época. O método que eu comecei a fazer não é o que eu sigo hoje. Ele se chama Método de Rose. Hoje, o meu método, o yoga que eu sigo, é o meu coração. Quando eu tinha 11, 12 anos, naquela época eu tive 2 professores. O meu segundo professor se chama Arison e ele tinha feito o Caminho de Santiago. Ele tinha, inclusive, algo tatuado, algo que representasse o caminho tatuado. E aquilo ficou na minha cabeça e despertou essa curiosidade em saber mais sobre o caminho e, inclusive, fazer o Caminho de Santiago. Até que em 2017 eu recebi o chamado. Dizem que não é a gente que escolhe, a gente é escolhido. E foi exatamente isso que eu senti. Como eu já ia para Portugal, eu escolhi fazer a rota portuguesa. A princípio, eu queria sair de Lisboa. Então, eu entrei num grupo no Facebook e fiz um post pedindo recomendação. 95% das respostas eram negativas. O pessoal tava falando ou que era época errada, porque é muito frio, chovia muito, os dias eram curtos. Eles também falaram que aquela época não era ideal, porque boa parte dos albergues estaria fechado e eu estaria sozinha. Então eu não conheceria ninguém no meio do caminho. Além disso, eles também falaram que o caminho saindo de Lisboa é muito mal sinalizado, então a chance de eu me perder seria grande. Somente 2 das respostas foram positivas, e uma delas eu lembro até hoje. Ele escreveu lá: não existe época do ano certa para fazer o caminho, a hora certa é quando a gente recebe o chamado. Então eu fui, mas eu decidi sair um pouco mais para cima. Então ao invés de sair de Lisboa, eu saí de Coimbra. Eu andei por 20 dias, não foi intencional, para quem me conhece sabe que 20
20 é o meu número, eu sou apaixonada pelo número 20, tenho uma atração, uma conexão imensa com esse número. Esses 20 dias foi realmente por acaso. E eu andei um pouco mais de 400 quilômetros. Eu tive algumas bolhas, joelhos inflamados, dores no quadril, mas tudo isso me ajudou a crescer como pessoa e fez parte daquela experiência que eu levo comigo até hoje. E agora chega a parte do reiki. Por causa dessas dores, apesar de eu naquela época ainda não ter sido iniciada no reiki, eu intuitivamente decidi que eu aplicaria reiki em mim mesmo, onde estava doendo, principalmente no meu quadril. E eu costumo dizer que foi o reiki que me permitiu continuar. Depois de mais ou menos 2 dias que eu comecei a aplicar reiki, um homem de mais ou menos uns 40 anos me parou na estrada pra perguntar, não lembro o que era, uma coisa bem aleatória, e do nada ele perguntou se eu era reikiana. Eu achei aquilo muito forte, de uma sincronicidade que a gente nem entende, de uma forma que eu não tive nem reação, eu fiquei realmente em choque. Aí eu expliquei pra ele porque eu fiquei tão chocada e sem reação, e perguntei pra ele por que ele decidiu perguntar se eu era reikiana. E aí ele me disse que ele não sabia, ele simplesmente sentiu que ele deveria perguntar, que ele é reikiano e que ele achou que eu fosse reikiana, ele sentiu que eu era reikiana. Foi um momento lindo e foi um dos momentos mais marcantes durante o caminho. Eu andei sozinha por 16 dias, aí depois eu conheci um menino que andou comigo por 2 dias. Nesse segundo dia a gente conheceu uma menina e ela andou com a gente 1 dia. Mas eu decidi chegar sozinha em Santiago, né? Nesses 16 dias que eu disse que eu andei sozinha, eu nunca me senti sozinha, com exceção de 1 dia por alguns minutos, porque eu realmente me perdi, eu não sei o que aconteceu, né? A gente fala que se perder faz parte do caminho. Quem me conhece sabe que eu tenho esse, né, quase um pavor de me perder ou de não saber onde eu tô. E eu decidi levar aquele momento como uma lição, até porque a história foi linda, eu vou contar aqui rapidinho. Então, depois de alguns minutos, alguns longos minutos andando, e era subida de morro, então eu tava bastante cansada, porque como era inverno, a minha mochila tava mais pesada que era roupa de inverno. Eu já não via mais nenhuma seta amarela, eu tava quase entrando em pânico. Foi aí que eu decidi parar, respirar, sentar, acalmar minha mente. Em todo esse tempo que eu tava caminhando perdida, eu não via ninguém, não via carro, não via pessoas, não via nada. Aí eu sentei e pedi pra Deus e Santiago me ajudar, me dar uma luz. E logo depois disso eu vi um carro vindo, eu até gosto, até me emociono quando eu falo sobre isso. Aí eu parei ele, expliquei o que tava acontecendo, e ele olhou pra mim e falou, que estranho tu me falar isso, porque eu mesmo desenhei, acreditem ou não, ele era uma das pessoas que tinha desenhado as setas amarelas. E ele me falou que é bem fácil de ver, é bem claro assim de ver. E foi aí que eu entendi que realmente era pra eu me perder. Aí ele me levou de volta pro caminho, ele olhou pra mim e falou, boa sorte, essa é a parte mais difícil do caminho. Depois de me perder por 2 quilômetros, ou talvez até mais, eu tô de volta no caminho. Detalhe que eu me perdi 2 quilômetros subindo o morro. Então, vou ter que subir mais morro ainda. Se ele entrou na minha mente, eu não sei, é muito provável, mas realmente chegou um momento que eu achei que eu ia precisar pedir ajuda. Eu achei que eu ia precisar ligar pra alguém e pedir ajuda, que eu não ia mais conseguir continuar. Era muita subida e tinha muita pedra, era como se fosse uma trilha. Quando eu achei que eu não fosse conseguir mais, eu cheguei no topo do morro e eu avistei essa cruz linda, com um monte de pedrinha e com o nome das pessoas escrito. E foi aí que eu percebi que eu tinha conseguido, aquela ali era a parte mais difícil. Aí eu escrevi meu nome numa pedrinha e coloquei lá, meu nome tá lá. Durante todos esses 20 dias, eu peguei somente 1 dia de chuva. Foi quando eu tava indo pra Santiago. O dia amanheceu com chuva e assim que eu vi a chuva eu falei, eu vou chegar em Santiago, vai ter sol. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu tava chegando em Santiago, faltava poucos quilômetros, a chuva parou e o céu começou a limpar. E aí ele veio, aquele sol lindo que me acompanhou durante todos esses dias. Chegar em Santiago é realmente uma sensação indescritível, né? Não tem palavras pra explicar, não tem, porque o sentimento é muito grande, é uma sensação que consome a gente por dentro e realmente transborda, né? E transborda em lágrimas. Entrar naquela catedral e sentir aquela energia linda e forte vai muito, muito mais além do que palavras conseguem explicar. A gente só consegue sentir. O caminho ficou pra sempre marcado em mim. E quando fez 1 ano, eu decidi fazer uma tatuagem que representasse o caminho. Quando eu concluí o caminho, eu voltei pro Brasil e a gente foi a passeio pra Gramado. Eu já conhecia e seguia o Luz da Serra pelo YouTube e eu também era aluna de fitoenergética, que é um dos cursos que eles oferecem. Então eu decidi visitar a sede, que é a Casa Verde, e lá tinha um cartaz no mural com os próximos cursos presenciais. E o primeiro curso dessa lista era o curso de iniciação ao Reiki, que seria 1 dia depois, literalmente 1 dia depois da minha visita. E foi quando eu percebi que era a hora, né? Não foi nada sutil, eu recebi várias mensagens durante esse tempo e por isso que eu tinha toda a certeza do mundo que aquilo ali era meu chamado. E foi quando eu fui iniciada. Muitas emoções num espaço tão curto de tempo. O Reiki me abriu e me transformou muito mais do que eu já estava transformada por causa do caminho. Então essas 2 perguntas eu vou responder junto. Como tá a mamãe do ano?
e hábitos físicos e mentais para uma melhor gestação. A mamãe do Luan tá muito bem, obrigada. Né? Apesar de meu primeiro trimestre não ter sido nada complicado, muito pelo contrário, foi super tranquilo. Eu praticamente não tive nenhum sintoma, mas eu me sinto muito melhor agora. Quanto à segunda pergunta, a gente sabe que a atividade física, alimentação e suplementação, quando necessário, fazem a diferença e impactam a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental influencia a nossa saúde física. Os dois ali estão conectados, estão ligados. E a nossa saúde física, emocional, mental, vai influenciar o desenvolvimento do nosso bebê. Lá pela minha 7ª, 8ª semana, eu percebi que eu sozinha não estava dando conta de controlar a minha mente. Então a minha ansiedade estava maior e aquilo não estava me fazendo bem, que é algo bem comum no primeiro trimestre. Então eu decidi procurar ajuda. Meu querido Adolfo Derner, parapsicólogo, tem me ajudado desde a minha 8ª semana. Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da nossa mente também, né? Preparar e arrumar a casa para receber o nosso pinguinho de gente. E por falar nesse pinguinho de gente, eu recebi uma pergunta perguntando se eu tô grávida de um menino ou uma menina. Mas eu decidi esperar para responder na semana que vem, onde eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Algumas delas eu vou fazer um vídeo falando só sobre elas, que elas são bem interessantes, inclusive. Agora eu acredito que vocês me conhecem um pouquinho mais. E se ficou alguma dúvida ainda, pode comentar aqui embaixo ou me mandar uma mensagem pelo Instagram. No mais, era isso. Um abraço e até semana que vem. Depois de me perder por 2 quilômetros, ou talvez até mais, eu tô de volta no caminho. Detalhe que eu me perdi 2 quilômetros subindo o morro. Agora tem que subir mais morro ainda. Começou a subida. Só pra registrar isso aqui, que eu tava caminhando, daí um senhor me chamou. Aí ele veio com uma sacolinha com 2 maçãs e uma garrafa de água. Coisa mais querida, meu Deus do céu. Até emociona. Acabei de quase me perder de novo, mas... de novo alguém foi atrás de mim e falou: não, não é esse caminho, é por ali. É que tava, dessa vez tava um pouquinho mais difícil de achar a seta, mas tava lá, sempre tá.